Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, nos nossos dois últimos vídeos, o propósito foi mostrar para vocês como é que é o princípio do método da volumetria de neutralização, né? Então, o que está por trás de uma análise volumétrica é uma reação de neutralização, né? Onde eu meço o volume da minha solução padrão e existe uma relação de equivalência desse volume com esse volume vezes a molaridade da minha solução padrão, que é o número de mols da minha solução padrão, com o número de mols da minha solução problema, certo? Muito bem. Aí o tio deu o vídeo com uma situação prática, determinação de acidez de vinagre. Lembrando que a gente vai fazer uma simplificação aqui. A acidez do vinagre pode vir de mais de um ácido diferente, né? Grande parte da acidez do vinagre vem do ácido acético, mas ali pode ter outros ácidos orgânicos. Então, quando eu faço a titulação e jogo soda lá, ela pega tudo. Ela pega o ácido acético e pega todos os outros ácidos que estão ali presentes, né? Mas é praticamente só ácido acético que nós temos ali, ok? A grande parte da acidez é proveniente do ácido acético. Então, a gente terminou o vídeo com a titulação da menina, certo? O que o tio fez agora? Trouxe os dados da titulação do vídeo para resolver aqui com vocês. Vocês ficaram de resolver, mas eu vou conferir com vocês, ok? Vamos tentar entender. Vamos lá, os dados do vídeo da menina lá, fazendo a titulação do vinagre são os seguintes. Então, ela pegou 10 ml de vinagre puro, né? Fez uma diluição em água em balão de 100. Depois ela pegou 10 ml desse vinagre diluído, colocou 3 gotas de fenolftaleína, né? Pegou esses 10 ml, colocou no Erlen, colocou 3 gotas de fenolftaleína, e aí ela colocou, eu pintei de vermelhinho aqui, colocou um pouco mais de água, até mais ou menos 50 ml, para facilitar a visualização. Gente, essa água, ela diluiu mais o vinagre? Diluiu. Mas o que conta, o que eu vou usar para os cálculos, são os 10 ml que eu coloquei lá. Essa água que ela colocou a mais, ela foi jogada lá para melhorar a visualização do ponto final, né? Se eu fizesse a titulação somente com 10 ml de vinagre, ou de vinagre diluído, ficaria ruim para visualizar. A hora que eu mexo ali o Erlenmeyer, fica ruim de visualizar o rosa só em 10 ml. Então eu acrescento mais uns 40, 50 ml para ter uma quantidade boa de líquido para visualização. É só isso. E fez a diluição? Fez, mas eu não vou contar como sendo diluída, né? Eu não conto essa água que foi colocada. Essa água, ela não vai interferir em absolutamente nada no processo. Ela só foi colocada lá para melhorar a visualização da titulação. O que conta para a titulação não é a concentração, é o número de mols de ácido que está lá, né? Quando esse número de mols é neutralizado pela base, o meu indicador grita. Como é que ele grita? Ele muda de cor, né? Então, é isso que eu preciso me atentar, ok? E aí, ela coloca lá, solução padrão titulante 0,1 molar e o volume gasto de 7,2. Ela fala lá do fator de correção, mas a gente vai ignorar isso por enquanto, ok? Então, esses são os dados da titulação. Vamos brincar de titular, então? Olha lá, exercício 3. Epa! Titulação. Vamos lá. Opa! Tá vivo.
Exercício 3. Vem com o tio que você passa de ano, então. Então, vem com o tio, ó. Ela pegou, primeiramente, botou em balão volumétrico 10 ml de vinagre, certo? 10 ml. São dados importantes, a gente precisa desenhar os dados, senão fica ruim. E aí, avolumou com água, né? Esse balão aqui tem 100 ml. Ok? Muito bem, eu não posso... Esse dado é importante porque eu preciso depois, no final, quando eu encontrar lá o número de mols, eu preciso vir aqui e achar a concentração do vinagre. Muito bem. Feito isso, o que ela fez? Ela veio aqui e tirou uma alíquota desses 10 ml, né? Ó, colocou 10 ml, depois colocou água. Quanto de água? 90 ml de água, certo? Para volumar para 100. Muito bem, aí com o balão preparadinho, ela pegou 10 ml disso aqui e colocou no Erlen. 10 ml de vinagre. Vinagre diluído. Aí pegou esse Erlenmeyer e colocou aqui, ó, embaixo da buretinha. Essa buretinha, ela colocou NaOH como solução padrão, 0,1 molar. Beleza? Colocou fenolftaleína, 3 gotinhas e titulou. Quando a fenolftaleína virou de incolor para rosa, sinalizou o ponto final da minha titulação. Certo? Muito bem. Vamos equacionar tudo isso? Olha, numa titulação é importante você colocar a equação para saber se é válida a reação, aquela fórmula de MV igual a MV. Né? Então, aqui, ó, o ácido acético é um ácido monoprótico. Olha lá, ele só tem um hidrogênio ionizável, que é esse aqui. Portanto, na reação com a soda cáustica, olha lá, eu tenho uma hidroxila para reagir com um hidrogênio ionizável. A reação vai ser 1 para 1. Portanto, número de mols do ácido vai ser igual ao número de mols da minha base. Ó, 1 é igual a 1. Sempre. 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Esse número vai ser sempre igual a esse. Por isso que é válida essa equação. Muito bom. Nós já vimos que o número de mols é o mesmo que a molaridade vezes o volume. Então, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base. A molaridade do meu ácido acético é o que eu quero descobrir. O volume do meu ácido acético é 10 ml. Ó, é o volume que eu coloquei lá no Erlen, 10 ml. Só que eu não posso esquecer que eu fiz uma diluição antes. Então, vamos colocar 10 ml aqui, ó. 10 ml é o mesmo que 0,010 litros. Né? 1, 2, 3, isso. Qual que é a molaridade da minha base? A molaridade da minha base utilizada é 0,1 molar. Qual que é o volume da minha base? É o volume gasto na titulação, quando o indicador grita. Né? Qual foi o volume que ela falou lá pra gente? 7,2 ml. Vamos colocar isso em litros, né? 0,0072 litros. Certo? Isolando M, a molaridade do meu ácido dá 0,072 mols por litro de ácido acético. Muito bem. Essa é a minha concentração diluída.
eu fiz uma diluição lá atrás de 1:10, certo? Portanto, eu posso inferir que essa concentração original no meu ácido é 10 vezes maior. Mas, vamos fazer lá no CVCV, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Nós encontramos a concentração final, concentração diluída do ácido, que é 0,072. Qual que foi o volume final que nós utilizamos? Né? Qual que foi o volume final na diluição? 100 ml. 100 ml. Qual que foi o volume inicial de ácido que eu joguei? 10 ml. Qual que foi a concentração inicial? Não sei, é isso que eu quero descobrir. Ó, aqui eu estou usando em ml porque quando eu passar esse 10 para cá, vai cortar a unidade ml com ml, tá tranquilo. Certo? Eu poderia usar litro e litro, nunca ml e litro. Ok? Quando eu isolo, concentração inicial dá 0,72 mols por litro. Muito bem. Então, achei a concentração molar do meu ácido acético. Muito bem. Foi isso que ele perguntou? Não. Não foi isso que o tio pediu para vocês fazerem. O que eu pedi foi para você achar em termos de porcentagem. Qual que é a porcentagem de ácido acético no vinagre? Por que porcentagem? Porque existem normas que indicam, que sugerem que a concentração de ácido acético no vinagre, eu não vou lembrar agora o número exatamente, mas tem que ter por volta de 4%. Né? Não lembro, sei lá se é de 3,5 a 6, eu não lembro qual que é, mas tem uma recomendação do valor mínimo e o valor máximo em termos de porcentagem de ácido acético no vinagre. Ok? Então é importante eu converter essa concentração molar para porcentagem para ver se o vinagre está atendendo às recomendações de teor de ácido acético. Então vamos fazer a brincadeira? Então, ó, 1 mol por litro de ácido acético corresponde a 60 gramas por litro. Professor, como é que você descobriu isso? Simples, fui lá para a molécula do ácido acético, né? Esse carbono vale 12, esse carbono vale 12, oxigênio 16, 16. Vamos somar? 12 com 12, 24. 24. Com 32, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 56. Só que tem 3, 4 hidrogênios, mais 4, 60. Tá bom? Então, 1 mol de moléculas de ácido acético possui 60 gramas. A molécula de ácido acético pesa 60 unidades de massa atômica. Agora, 1 mol de moléculas de ácido acético pesa 60 gramas. Muito bem. 1 mol por litro de ácido acético corresponde a 60 gramas em 1 litro. Agora, eu não tenho 1 mol por litro, eu tenho 0,72 mols por litro. Isso corresponde a X gramas por litro. Fazendo a continha, X é igual a 43,2 gramas por litro. Escrever 43,2 gramas por litro é o mesmo que escrever que eu tenho 43,2 gramas por 1000 ml, correto? Isso quer dizer, então, que eu tenho 43,2 gramas em 1000 ml. Tudo bem? Tá, se eu tenho 43,2 gramas em 1000 ml,
em 100 ml eu vou ter X gramas. Quando eu faço essa continha, X é igual a 4,32 gramas por 100 ml. Por que eu fiz esse cálculo, gente? Porque se eu pedir para vocês considerarem que a densidade do vinagre é praticamente igual à da água, quer dizer que o 100 ml de água tem, ou de solução, né, tem 100 gramas, né? Então, isso aqui é o mesmo que escrever, deixa eu colocar em laranja aqui, vou subir, ó, tô bagunçando tudo. Isso aqui é o mesmo que escrever que eu tenho 4,32 gramas de ácido acético em 100 gramas de água, né? 4,32 gramas por 100 ml, quer dizer que eu tenho 4,32 gramas por 100 gramas de água. Ou de solução, né? Solução de vinagre. Muito bem. Então, daqui eu tiro a porcentagem, né? Olha, já saiu em porcentagem. Eu tenho 4,32 por 100 para cada 100 gramas. 4,32 gramas para cada 100 gramas. Portanto, 4,32%. Tenho 4,32 gramas para cada 100 gramas de solução de vinagre. Portanto, eu tenho 4,32%. Dentro da especificação, se eu não estou enganado. Tá claro, gente? Tranquilo? Muito bem. Olha lá. Então, vocês podem fazer pro tio, que é bem parecido, ó, o exercício 4. Tá? Ó, só que aqui no exercício 4 ele põe 10 ml de vinagre, né, direto no Erlenmeyer, onde vai ser titulado. Ele não faz diluição nenhuma, tá? Ele não fala que jogou água para melhorar a visualização do ponto final, mas ele deveria fazer isso, porque fica melhor. A soda, que é o agente titulante, a concentração é 0,1008. O gasto da base foi esse aqui, 45,62. E aqui um dado que é importante é que a densidade da solução de ácido acético, ele colocou uma densidade, né, de 1,004 gramas por ml, praticamente 1, né? Mas você tem que levar esse dado em consideração. Aí ele pergunta qual a porcentagem de ácido acético no vinagre. Esse exercício, a resposta dele é 2,75%. Então, façam ele em casa, depois tem que entregar para o tio até esse domingo agora. Certo? Próximo domingo. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos continuar então na nossa aulinha. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos estudar curva de calibração, certo? Curva de calibração, não, estou viajando na maionese. Nós vamos estudar, estou misturando isso aqui com análise instrumental, que eu acabei de dar um plantão de análise instrumental. Nós vamos estudar curva de titulação, ok? Para a gente fazer o estudo dessas curvas, é interessante que a gente relembre alguns conceitos fundamentais utilizados na compreensão da titulação ácido-base e, portanto, na compreensão dessas curvas de titulação. Muito bem, esses conceitos todos vocês já viram em quali. Se a gente tivesse num curso presencial, o tio ia dar um tapa neles, né? Relembrar algumas coisinhas, papapá. Mas não, vamos ver isso de forma bem aplicada, né, e bem pontual. No momento oportuno, a gente pega, relembra rapidinho e faz as questões. Tudo bem?
Então, o que é que você vai precisar fazer ou utilizar como conceito para desenvolver os cálculos daqui para frente? Tem que lembrar direitinho o que é pH, o que é pOH, o que é Ka, Kb, pKa, pKb, solução tampão. Como é que eu calculo o pH de solução tampão? Tem que estar com a tabelinha de pH muito afiada, né? Lembrar o que é hidrólise salina, constante de hidrólise, enfim, são alguns conceitos importantes que a gente vai utilizar daqui para frente. Beleza? Muito bem. Modos de titulação ácido-base, né? Nós temos 3 principais formas de titulação ácido-base. Elas são: primeiro, a titulação ácido forte base forte. Por que chama ácido forte base forte? Porque eu tenho um ácido, né, forte embaixo e uma base forte em cima como agente titulante. Ou o contrário, né? Uma base forte embaixo, como sendo o meu analito de interesse, e um ácido forte em cima como solução padrão. Então, posso ter essa situação ou o inverso. Em ambas as situações, eu tenho uma titulação ácido forte, base forte. Então, esse é um primeiro tipo de titulação. O segundo tipo de titulação é aquela que eu chamo de titulação ácido fraco, base forte. Então, o que eu tenho aqui, ó, como solução problema? Um ácido fraco, né? E eu coloco o que para fazer a análise dele? Uma base forte em cima, na bureta, certo? E eu tenho uma outra situação em que eu tenho uma titulação base fraca, ácido forte, onde eu tenho uma base fraca como